Virgínia conhece um homem misterioso que acaba de chegar a Barro Preto e acredita ter encontrado a arma perfeita para destruir Lúcia de uma vez por todas. Convencida de que finalmente conseguirá sua vingança, a vilã prepara uma armadilha durante a missa, sem imaginar que um detalhe vai virar todo o seu plano de cabeça para baixo. Um segredo do passado ameaça mudar o destino de todos. O que Virgínia está planejando de tão tenebroso ao lado de Malungo? E o que acontecerá com a vilã quando toda a verdade vier à tona? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo dê uma nota de 0 a 10 sobre o que irá acontecer com Virgínia nas mãos de Lúcia diante de todos na igreja. Malungo finalmente chega a Barro Preto disposto a cumprir a missão que recebeu. Assim que começa a caminhar pelas ruas da cidade, seus olhos encontram um rosto conhecido. Ele diminui o passo, observa atentamente e logo abre um discreto sorriso de satisfação. Aquele é Zambi, o irmão do rei Caimã. Então eu não estava enganado. Finalmente encontrei o caminho até a princesa Lúcia. Sem chamar atenção, Malungo passa a seguir José à distância. O rapaz toma cuidado para não ser visto, mantendo sempre alguns metros de distância. Enquanto observa cada movimento de José, ele acredita que está prestes a chegar ao esconderijo da princesa. É só continuar seguindo esse homem. Mais cedo ou mais tarde, ele vai me levar até a Álica. Mas, quando tudo parece estar dando certo, José entra em uma jardineira que está prestes a partir. Malungo acelera os passos, mas o veículo começa a se afastar antes que ele consiga alcançá-lo. Irritado, ele observa a placa indicando o destino. Biribiri. O estrangeiro fecha a cara e aperta os punhos. Não acredito. Perdi o rastro justo agora. Eu nem sei quando o Zambi vai voltar. Se depender dele, posso ficar dias esperando. Não, eu preciso encontrar a Álica antes disso. Respirando fundo, Malungo tenta controlar a frustração. Ele olha ao redor da cidade e percebe a movimentação dos moradores. Pensativo, conclui que alguém importante da região certamente saberá onde Lúcia mora. Se ela vive aqui há tanto tempo, alguém deve conhecer o paradeiro dela. Talvez o padre da cidade possa me ajudar. Pouco depois, Malungo entra na igreja e espera encontrar Padre Viriato. No entanto, para sua surpresa, quem está limpando o local é Virgínia. A jovem faz o trabalho com visível má vontade e sequer levanta a cabeça quando percebe a aproximação de alguém. Malungo fala educadamente. Com licença. Será que pode me dar uma informação? Sem esconder a irritação, Virgínia continua esfregando o chão e responde de forma seca. Informação? Você escolheu a pessoa errada. Eu não trabalho dando informação. Aliás, nem era para eu estar aqui. Se quiser alguma coisa, espera o padre Viriato aparecer. Malungo percebe o mau humor da moça, mas mantenha calma. Não vou tomar muito do seu tempo. Só quero saber onde mora uma mulher chamada Lúcia dos Santos. Assim que escuta aquele nome, Virgínia interrompe o que está fazendo. Ela levanta lentamente a cabeça e encara o desconhecido com expressão de surpresa. Em poucos segundos, a curiosidade substitui a irritação. Ela se aproxima devagar, analisando as roupas e o jeito daquele homem que claramente não pertence à cidade. Com desconfiança pergunta: "O que você quer com a Lúcia?" Malungo sustenta o olhar da jovem por alguns instantes. Percebendo que ela parece interessada demais na resposta, decide não revelar seu verdadeiro objetivo. Com um leve sorriso de canto, responde: "Digamos que seja uma questão confidencial." Virgínia cruza os braços e deixa escapar um sorriso irônico. "Confidencial? Que curioso. Você chega de fora, procura justamente a mulher que mais chama a atenção nessa cidade e acha que eu vou entregar o endereço dela assim, sem saber quem você é?" Malungo continua impassível. "Você é bastante desconfiada." A vilã rebate imediatamente, cheia de sarcasmo. "E faço muito bem. Aqui em Barro Preto,
Quem confia demais acaba quebrando a cara. Então, antes de qualquer informação, eu quero saber se essa visita vai trazer sorte ou problema para a vida daquela costureirinha. Malungo percebe que há algo estranho naquela reação. Em vez de defender Lúcia, a moça parece torcer contra ela. Sem entregar suas intenções, apenas mantém o mistério. Tudo o que posso dizer é que esse encontro vai mudar muita coisa. Virgínia estreita os olhos, cada vez mais intrigada. Pela primeira vez em muitos dias, ela sente que talvez tenha encontrado alguém capaz de ajudá-la em sua guerra contra Lúcia. Enquanto observa Malungo com um sorriso cada vez mais dissimulado, começa a imaginar que o destino acabou de colocar uma oportunidade perfeita em seu caminho. Com um sorriso discreto e um olhar carregado de desconfiança, ela cruza os braços. Você realmente acha que eu vou entregar aquela Zinha, sem saber se essa história vai beneficiar ou prejudicar ela? Malungo não demonstra qualquer nervosismo. Pelo contrário, apenas sorri de canto, como se tivesse percebido exatamente o tipo de pessoa que estava diante dele. Se fosse para ajudá-la, você não faria tanta questão de saber. A resposta pega Virgínia de surpresa. Ela arregala levemente os olhos, mas logo recupera a pose e deixa escapar uma risada carregada de sarcasmo. Você aprende rápido. Pelo visto, já percebeu que eu não sou exatamente fã daquela forasteira. Malungo permanece em silêncio por alguns segundos, observando cada reação da moça. Seu olhar firme deixa Virgínia até um pouco desconfortável, como se ele conseguisse enxergar através das mentiras dela. Depois de um instante, ele fala calmamente. Então, facilite as coisas. Me diga onde ela mora e prometo que a Lúcia terá uma surpresa que nunca vai esquecer. Ao ouvir aquilo, um brilho malicioso surge nos olhos de Virgínia. Ela começa a acreditar que finalmente encontrou alguém disposto a destruir a felicidade da rival. Mas, antes que consiga responder, uma voz interrompe a conversa. O que está acontecendo aqui? Os dois se viram ao mesmo tempo e encontram Padre Viriato caminhando em direção a eles. Virgínia sente um frio na barriga. Por um instante, teme que o religioso tenha escutado parte da conversa. Mesmo nervosa, abre um sorriso completamente dissimulado. Ah, padre, nada demais. Esse rapaz só entrou aqui para fazer uma oração, não foi isso? Ela lança um olhar rápido para Malungo, praticamente implorando para que ele confirme a mentira. Percebendo o jogo da vilã, Malungo decide acompanhá-la. Claro, fé nunca é demais. Aproveitei para conhecer a igreja da cidade. Viriato continua desconfiado. Ele observa Malungo da cabeça aos pés antes de fazer outra pergunta. Tenho boa memória para rostos. E, sinceramente, não me lembro de já ter visto você por aqui. Quem é o senhor? Sem alterar a voz, Malungo responde. Cheguei hoje. Vim resolver alguns assuntos de trabalho e ainda estou conhecendo Barro Preto. Antes que o padre pudesse continuar fazendo perguntas, Virgínia entra na conversa de maneira apressada. Na verdade, padre, ele estava procurando o banco do meu pai. Acabou entrando aqui porque se perdeu. Como eu conheço a cidade inteira, pensei em levá-lo. Até lá. Ela já faz menção de sair ao lado de Malungo, mas Viriato logo a interrompe. Nem pensar. Você ainda não terminou o serviço. Seu pai me pediu para vigiar cada passo seu, e é exatamente isso que vou fazer. Virgínia força uma expressão de indignação. Mas eu só queria ajudar um visitante. O senhor mesmo vive dizendo que devemos praticar a caridade. Ou essa regra só vale para algumas pessoas? O padre respira fundo. Antes de responder, volta a encarar Malungo. É nesse momento que um detalhe chama sua atenção. Ao observar melhor o rosto do desconhecido, Viriato percebe uma pequena marca próxima à têmpora. Um arrepio percorre seu corpo sem que ele saiba explicar o motivo. O religioso engole em seco. Estranho. Malungo percebe que o padre fixou o olhar em sua marca, mas permanece completamente imóvel.
Viriato continua encarando o rapaz por mais alguns segundos. A firmeza daquele olhar também o incomoda profundamente. Por fim, acaba cedendo. Tudo bem, pode acompanhá-lo, Virgínia. Mas não demore. Ainda quero esse altar limpo antes da missa. Pode deixar, padre. Voltamos rapidinho. Assim que os dois deixam a igreja, Viriato permanece parado na porta, observando a dupla se afastar. Com o senho franzido, ele balança a cabeça. Conheço aquela menina desde pequena. E esse sorriso falso dela nunca anuncia coisa boa. Essa farinha azeda está aprontando alguma. E esse cabra também não me inspira confiança nenhuma. Enquanto isso, Virgínia conduz Malungo até um canto mais afastado da praça, onde ninguém possa ouvir a conversa. Assim que param, Malungo rompe o silêncio. Por que inventou aquela história para o padre? Você nem me conhece. Virgínia olha discretamente para os lados antes de responder. Com um sorriso carregado de malícia, fala em voz baixa, porque eu tive uma ideia. E, se você colaborar comigo, vai conseguir encontrar a Lúcia muito mais rápido do que imagina. Malungo demonstra pouca empolgação. Não preciso de plano nenhum. Basta me dizer onde ela mora. Virgínia balança a cabeça negativamente. Você realmente não conhece essa cidade. A Lúcia vive cercada de gente que acha que precisa protegê-la o tempo inteiro. Se aparecer na porta da casa dela, vai ser enxotado antes mesmo de conseguir dizer uma palavra. A resposta desperta a curiosidade de Malungo. Ele estreita os olhos. E por que tanta gente faz questão de protegê-la? Virgínia revira os olhos com evidente desprezo, porque ela adora bancar a santa. Vive fingindo que é boazinha, quando na verdade não passa de uma costureirinha metida que vive dando em cima do meu noivo. Todo mundo caiu no teatrinho dela. Malungo continua estudando cada palavra da jovem. Então esse ódio todo é apenas por causa de um homem? A vilã sorri com ironia. Se fosse só isso, ainda seria pouco. Estou sendo obrigada a trabalhar na igreja por culpa dela. Todo o castigo que recebi começou depois que aquela infeliz apareceu nesta cidade. Malungo permanece sério. E você nunca tentou se vingar? Virgínia ergue o queixo, quase se orgulhando do que fez. Claro que tentei. Acabei com o ateliê dela e faria tudo de novo. Só que ainda não foi suficiente. Agora tenho a impressão de que você veio terminar o serviço e acabar de vez com a felicidade daquela forasteira. Malungo não confirma nem desmente. Seu silêncio deixa Virgínia ainda mais curiosa. Ela dá um passo à frente. E então? Não vai me contar quem você é de verdade? O que pretende fazer com a Lúcia? O rapaz sorri discretamente. Prefiro manter o suspense. Mas posso adiantar uma coisa. O motivo da minha viagem envolve um segredo que ela esconde de toda esta cidade. Virgínia sente o coração acelerar. Se antes estava interessada, agora está completamente empolgada. Um sorriso perverso toma conta de seu rosto. Então, não basta desmascarar a Lúcia. Nós vamos fazer isso diante de todo mundo. Quanto maior a humilhação, melhor. Eu já até comecei a imaginar um plano, e garanto que Barro Preto nunca vai esquecer esse dia. Algum tempo depois, Virgínia retorna à igreja, fingindo tranquilidade. Apesar de manter um sorriso discreto no rosto, por dentro, ela mal consegue conter a empolgação ao pensar que seu plano para humilhar Lúcia finalmente está começando a tomar forma. Assim que entra, Padre Viriato percebe o atraso e a encara com expressão severa. Está atrasada outra vez, Virgínia. Achei que o castigo serviria para ensinar um pouco de responsabilidade. Agora trate de limpar o altar. A missa desta tarde já está chegando. A vilã abaixa a cabeça por alguns segundos, como se tivesse aceitado a bronca. Logo depois, ergue o rosto e muda completamente o tom de voz, fingindo humildade. Na verdade, padre, antes de começar o serviço, eu queria conversar com o senhor sobre uma coisa que vem pesando na minha consciência. Viriato franze a testa imediatamente.
A mudança repentina de comportamento o deixa intrigado. Na sua consciência, confesso que essa é novidade. Pode falar. Virgínia suspira de maneira teatral, levando a mão ao peito como se estivesse emocionada. Desde que comecei a cumprir esse castigo aqui na igreja, passei a refletir muito sobre tudo o que fiz. Acho que algo está tentando me mostrar que segui um caminho errado. O padre continua observando a jovem sem acreditar muito naquela conversa. E onde exatamente você quer chegar? Ela força um sorriso aparentemente sincero. Eu queria aproveitar a missa de hoje para pedir desculpas publicamente a Lúcia. Acho que já passou da hora de reconhecer meus erros diante de toda a cidade. As palavras mal terminam de sair de sua boca e Viriato arregala os olhos. Ele cruza os braços e pergunta com evidente desconfiança. Você pedir desculpas? Tem certeza de que está se sentindo bem? Não bateu a cabeça em algum lugar? Virgínia faz uma expressão ofendida. Nossa, padre. Então o senhor acha que uma pessoa não pode mudar? Poder pode. Mas no seu caso, eu ainda estou esperando o primeiro sinal disso. A resposta faz Virgínia prender a irritação. Mesmo incomodada, ela mantém o sorriso falso. Eu só quero dar orgulho aos meus pais. Eles sempre sonharam em ver uma filha mais humilde. Quero mostrar que aprendi a lição. Viriato permanece em silêncio durante alguns instantes. Ele conhece Virgínia desde criança e sabe muito bem como ela costuma manipular as pessoas quando deseja alguma coisa. Depois de refletir, resolve ceder, mas faz um aviso. Muito bem. Vou permitir que fale durante a missa, mas se isso for mais uma armação, saiba que esse será o último voto de confiança que deposito em você. Antes mesmo que ele termine a frase, Virgínia responde rapidamente. Não precisa se preocupar. Vou agora mesmo convidar a Lúcia para que ela esteja presente. O padre ergue a mão, impedindo a jovem de sair. Nem pensar. Você continua de castigo e ainda tem muito serviço para fazer. Eu mesmo vou conversar com ela. Assim evito qualquer mal-entendido. Por um breve instante, Virgínia fecha a cara, contrariada. Mas logo volta a fingir tranquilidade. Como o senhor preferir. O importante é que ela compareça. Assim que Viriato deixa a igreja, Virgínia pega um pano para limpar o altar. Diferente dos outros dias, ela faz o trabalho com calma e até cantarola baixinho. Enquanto esfrega a madeira, um sorriso perverso surge em seu rosto. Hoje eu posso estar aqui pagando castigo. Mas daqui a pouco, quem vai passar vergonha diante de Barro Preto inteira é aquela forasteira. Ela imagina Lúcia sendo desmascarada na frente de todos e quase deixa escapar uma risada. Enquanto isso, Padre Viriato segue direto para o ateliê. Ao chegar, encontra Lúcia organizando alguns tecidos. Ela percebe imediatamente que o religioso está inquieto. Com expressão preocupada, pergunta: Padre, aconteceu alguma coisa? O senhor parece nervoso. Viriato olha para os lados antes de responder. Na verdade, acho que a Virgínia está preparando alguma coisa contra você. Lúcia interrompe o que estava fazendo e encara o padre. Contra mim? O que ela aprontou dessa vez? O religioso suspira. Ainda não sei exatamente. Mas ela insistiu para fazer um pedido de desculpas público durante a missa de hoje. Lúcia solta uma pequena risada de incredulidade. Virgínia pedindo desculpas? Nem ela acredita nessa história. Tem alguma armadilha aí. Viriato concorda com um leve movimento de cabeça. Também pensei a mesma coisa. Mas existe outro detalhe que me deixou ainda mais preocupado. Lúcia percebe o tom sério da voz dele. Que detalhe? O padre baixa ainda mais o tom. Mais cedo encontrei Virgínia conversando escondida com um homem que nunca vi na cidade. Ele tem um jeito estranho. Parecia estar escondendo alguma coisa. Lúcia demonstra curiosidade. Como ele era? Viriato começa a descrever. Malungo, alto, olhar muito firme, poucas palavras, e havia uma marca perto da têmpora.
um triângulo bem desenhado entre o olho e a orelha. No mesmo instante, Lúcia leva as mãos à boca. Seu coração dispara. Ela tenta esconder a reação, mas o susto é evidente. Viriato percebe. Você conhece essa marca? Não conhece? Por alguns segundos, Lúcia fica sem conseguir responder. Respira fundo e força um sorriso nervoso. Não. Eu só achei curioso. Nunca vi uma marca assim. Obrigada por ter vindo me avisar, padre. Apesar da resposta, Viriato percebe que a jovem está escondendo alguma coisa. Mesmo assim, prefere não insistir. Você ainda pretende ir à missa? Lúcia permanece pensativa durante alguns segundos. Ela sabe que pode estar caminhando para uma armadilha, mas também entende que fugir apenas aumentaria as suspeitas. Então responde com firmeza: vou sim, mas faça um favor para mim. Avise os pais da Virgínia para comparecerem também. Se ela resolver aprontar alguma coisa, quero que eles presenciem tudo. O padre concorda e vai embora. Assim que fica sozinha, Lúcia reúne Vera, José e Teresa para contar tudo o que acabou de descobrir. Depois de ouvir a descrição da marca, Vera empalidece. Não pode ser. Essa marca era usada pelos homens mais leais ao seu pai. Era o símbolo dos defensores da família real de Batanga. José imediatamente assume um semblante preocupado. Isso muda completamente a situação. Esse homem tanto pode ser um aliado tentando encontrar a princesa, quanto alguém que mudou de lado depois do golpe de Jendal. Muitos antigos companheiros traíram o rei para salvar a própria pele. Teresa fica desesperada. Então não vá à missa. Se ele estiver trabalhando para Jendal, você pode ser capturada na frente de todo mundo. Lúcia respira fundo antes de responder. Justamente por isso eu preciso ir. Se ele realmente veio atrás de mim, quero descobrir quais são suas verdadeiras intenções. José concorda parcialmente. Além disso, Jendal dificilmente autorizaria uma captura pública. Um escândalo desses colocaria o reinado dele em risco, ainda mais depois do apoio internacional que você recebeu. Vera continua aflita, mas nada impede que esse homem tente agir depois. Lúcia segura as mãos da tia e responde com serenidade: se eu fugir agora, continuaremos vivendo na dúvida. Prefiro enfrentá-lo, diante de testemunhas. E se Virgínia realmente está envolvida nisso, toda Barro Preto verá quem ela realmente é. José troca um olhar preocupado com Teresa. Os três entendem que a decisão já está tomada. Agora só resta esperar para descobrir qual será a verdadeira surpresa reservada para a missa daquela tarde. Pouco antes da missa começar, Virgínia deixa os últimos afazeres na igreja e vai ao encontro de Malungo, que a espera em um ponto discreto, longe dos olhares curiosos dos moradores. A vilã chega visivelmente animada. Seu sorriso denuncia que ela acredita estar prestes a colocar em prática o plano que imaginou durante todo o dia. Assim que para diante do estrangeiro, fala em tom de cumplicidade. Já pensei em tudo. Você não vai aparecer logo de cara. Vou esconder você na sacristia e só vai sair na hora certa. Assim ninguém vai impedir que fique frente a frente com a Lúcia. Malungo escuta atentamente, mas continua sem demonstrar entusiasmo. Ele mantém os braços cruzados e observa a ansiedade da jovem. Depois de alguns segundos, pergunta com naturalidade: você está se esforçando demais para ajudar alguém que acabou de conhecer. Por quê? Você nem sabe qual é a minha relação com a Lúcia. Virgínia dá uma pequena risada carregada de sarcasmo. Não preciso saber. Basta olhar para você para perceber que não veio trazer flores para aquela sonsa. Ela começa a caminhar lentamente ao redor de Malungo enquanto fala. Passei tempo demais sendo humilhada por causa daquela forasteira. Agora chegou a vez dela experimentar um pouco do próprio veneno. Malungo continua estudando cada palavra da vilã. E você realmente acredita que esse encontro vai mudar alguma coisa? Ela responde sem esconder a arrogância. Vai mudar tudo. Depois de hoje, meu pai, minha mãe e até o padre Viriato vão perceber que sempre estive certa.
Todos eles vão ter que reconhecer que confiaram na pessoa errada. A jovem aperta os punhos enquanto imagina a cena. Eles vão se ajoelhar para me pedir desculpas por terem escolhido defender aquela infeliz em vez de acreditar em mim. Malungo fixa o olhar nela por alguns instantes. Ele percebe que Virginia está completamente consumida pelo desejo de vingança. Com um leve sorriso, responde apenas: "Se é isso que você espera, então será exatamente isso que vai acontecer." Virginia interpreta aquelas palavras da maneira que mais lhe convém. Convencida de que Malungo pretende destruir Lúcia, sorri satisfeita. Sem imaginar que pode estar sendo enganada, aponta discretamente para a porta dos fundos da igreja. "Quando eu der o sinal, você entra na sacristia e espera. Não saia antes da hora. Quero que todo mundo veja a cara da Lúcia quando você aparecer." Malungo apenas faz um gesto afirmativo com a cabeça. Enquanto a vilã retorna para a entrada da igreja, ele acompanha seus passos em silêncio. Por dentro, porém, pensa bem diferente. Você acredita que está controlando essa história, mas nem imagina quem realmente será surpreendido hoje. Poucos minutos depois, os sinos começam a tocar anunciando o início da missa. Os moradores de Barro Preto chegam aos poucos, formando pequenos grupos na porta da igreja. Virginia faz questão de receber cada pessoa como se fosse a dona do evento. Com um sorriso exagerado no rosto, cumprimenta todos os conhecidos. "Boa tarde, que bom que vieram. A missa de hoje vai ser muito especial." Nesse momento, Diógenes, Marta e Aurelinda chegam à igreja. Assim que vê a filha parada na entrada, Diógenes franze a testa. "O que você está fazendo aí? Desde quando virou recepcionista da igreja?" Virginia sorri de forma completamente dissimulada. "Ora, papai, o senhor não vive dizendo que eu precisava mudar? Resolvi aproveitar todas as oportunidades para mostrar que aprendi a lição." Diógenes continua desconfiado. Antes que ele responda, Marta balança a cabeça. "Sei. Conheço esse seu sorriso desde pequena. Espero sinceramente que dessa vez eu esteja enganada." Virginia leva a mão ao peito, fingindo estar ofendida. "Mamãe, a senhora também não acredita na minha mudança?" Marta apenas suspira. "Depois de tudo o que você fez, confiança não se conquista com um sorriso." Aurelinda observa toda a cena de braços cruzados. Ela olha discretamente para o movimento da igreja e depois encara Virginia. Com ironia pergunta: "Você está esperando alguém, não está? Pode confessar. O que está aprontando dessa vez? Aliás, seu noivo já chegou faz tempo e está sentado sozinho." Por um breve instante, Virginia perde o sorriso, mas logo recupera a pose. Ela empurra a Aurelinda de leve em direção ao interior da igreja. "Então vai lá fazer companhia para ele. Não precisa ficar perdendo tempo comigo." Aurelinda continua olhando para trás enquanto entra. "Eu conheço essa cara." "Depois não diga que eu não avisei." Assim que os três entram, Virginia respira aliviada. Ela olha discretamente para a porta da sacristia, certificando-se de que Malungo continua escondido. Pouco depois, Lúcia surge acompanhada por Vera, José e Teresa. Ao vê-la entrando, Virginia abre um sorriso ainda maior. Ela caminha até a rival com falsa delicadeza. "Que bom que você veio. Confesso que estava torcendo para não perder esse momento. Espero que aceite o que preparei especialmente para você." Lúcia percebe imediatamente o tom provocador. Mesmo desconfiada, decide não responder. Apenas encara Virginia por alguns segundos e segue caminhando em direção aos bancos da igreja. José observa discretamente a expressão satisfeita da vilã e cochicha para Lúcia. "Ela está confiante demais. Fique atenta." Lúcia responde quase sem mover os lábios. "Pode deixar. Ela não vai me pegar desprevenida." Enquanto a família se acomoda, Virginia continua parada na entrada da igreja. Ela observa Lúcia sentar-se e sorri discretamente. Em pensamento, comemora. Pronto, era só isso que faltava.
Agora ninguém escapa do espetáculo que eu preparei. Poucos instantes depois, Padre Viriato inicia a celebração. A igreja mergulha no silêncio característico da missa. Enquanto todos acompanham as orações, Lúcia mal consegue prestar atenção. Seus olhos percorrem discretamente cada canto da igreja. Ela procura o homem da marca de batanga entre os fiéis. Analisa um por um. Observa os bancos do fundo. Olha para as laterais, mas não encontra nenhum rosto desconhecido. Todos parecem ser moradores antigos de Barro Preto. José percebe a inquietação da irmã e pergunta em voz baixa: encontrou alguém? Lúcia balança a cabeça negativamente. Ainda não. Mas tenho a sensação de que ele está aqui. Só não consigo descobrir onde está escondido. Sem que ela imagine, atrás da porta da sacristia, Malungo acompanha atentamente cada movimento da igreja, aguardando apenas o momento certo para fazer sua entrada. A missa se aproxima do fim, e apesar de todos acompanharem as palavras de Padre Viriato, a tensão toma conta da igreja. Lúcia continua inquieta, observando discretamente cada canto do templo. Ela sente que alguma coisa está prestes a acontecer. Já Virgínia mal consegue esconder a ansiedade. Em vários momentos, lança olhares rápidos para a porta da sacristia, certificando-se de que tudo está acontecendo conforme o planejado. Padre Viriato também percebe o comportamento estranho da jovem. Mesmo assim, decide cumprir o que havia prometido. Depois da última oração, ele se aproxima do altar e pede silêncio aos fiéis. Antes de encerrarmos a celebração, preciso da atenção de todos. A Virgínia me procurou mais cedo dizendo que gostaria de fazer um pronunciamento diante da comunidade. Confesso que ainda tenho minhas dúvidas, mas espero sinceramente não me arrepender de ter permitido isso. Os moradores começam a cochichar entre si. Uma senhora comenta baixinho: será que ela resolveu mudar mesmo? Outra responde imediatamente: eu só acredito vendo. Aquela menina nunca faz nada sem interesse. Virgínia respira fundo, ajeita a roupa e sobe lentamente até o altar. Ao chegar, faz uma expressão de falsa humildade, como se estivesse emocionada por finalmente ter a oportunidade de reconhecer seus erros. Ela olha para toda a igreja e, em seguida, fixa os olhos em Lúcia. Com um sorriso aparentemente gentil, diz: antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir que a Lúcia viesse aqui na frente. Afinal, essas palavras são especialmente para ela. Toda a igreja volta o olhar para Lúcia. A mocinha permanece sentada por alguns segundos, analisando a rival. José percebe sua hesitação. Em voz baixa comenta: não confio nisso. Se quiser, nós vamos junto. Teresa segura discretamente a mão da princesa. Ainda dá tempo de ir embora. Ela claramente está preparando alguma armadilha. Vera também demonstra preocupação. Se decidir subir, nós vamos ficar atentos o tempo inteiro. Lúcia respira fundo. Ela sabe que fugir naquele momento apenas fortaleceria Virgínia diante de todos. Com serenidade, responde: fiquem tranquilos. Seja lá o que ela esteja preparando, vai acontecer diante de toda a cidade. Então, levanta-se lentamente. Enquanto caminha até o altar, sente dezenas de olhares acompanhando cada passo. Antes de subir os degraus, troca um rápido olhar com Vera, José e Teresa. Sem dizer uma única palavra, transmite um recado silencioso. Caso alguma coisa saia do controle, eles precisarão agir imediatamente. Virgínia acompanha a aproximação da rival tentando esconder a satisfação. Assim que Lúcia para diante dela, abre um sorriso carregado de cinismo. Obrigada por aceitar meu convite. Confesso que achei que você fosse fugir desse momento. Lúcia mantém a calma. Quem não deve nada, não tem motivo para fugir. A resposta incomoda Virgínia, mas ela continua representando. Com voz doce, começa seu discurso. Eu reconheço que cometi muitos erros. Talvez tenha julgado você da maneira errada. Ela faz uma pequena pausa, observando os rostos atentos dos moradores. Depois continua: mas hoje todos aqui
terão a oportunidade de descobrir quem é a verdadeira Lúcia dos Santos. Um murmúrio toma conta da igreja. Os fiéis começam a trocar olhares curiosos. Diógenes franze a testa. Marta leva a mão ao peito. Padre Viriato fecha a expressão. Ele percebe que aquele discurso não tem absolutamente nada de pedido de desculpas. Com voz firme, interrompe. Virgínia, cuidado com o que vai dizer. Você prometeu outra coisa. A vilã apenas sorri. Calma, padre. Tudo vai fazer sentido daqui a pouco. Ela então volta a olhar para Lúcia. Você sempre conseguiu enganar todo mundo desta cidade. Conquistou a confiança dos meus pais, do Senhor, dos meus amigos, mas hoje essa história acaba. Lúcia permanece imóvel. Mesmo sentindo o coração acelerar, não demonstra medo. Apenas pergunta: é só isso ou finalmente vai dizer o que pretende? Virgínia sorri ainda mais. Não, ainda falta a melhor parte. Porque eu trouxe alguém que conhece você muito melhor do que qualquer pessoa aqui presente. A igreja inteira mergulha em silêncio. Até Padre Viriato demonstra preocupação. Ele olha discretamente para a porta da sacristia. Antes que consiga dizer qualquer coisa, Virgínia ergue a voz. Pode entrar. Está na hora de todo mundo conhecer a verdade. Naquele exato instante, a porta da sacristia começa a se abrir lentamente. Um ranger toma conta do ambiente. Todos voltam os olhos para o fundo da igreja. Algumas pessoas chegam a prender a respiração. Segundos depois, Malungo surge caminhando calmamente em direção ao altar. Seu semblante sério e o olhar firme chamam imediatamente a atenção dos presentes. Um murmúrio de espanto percorre toda a igreja. Quem é esse homem? Nunca vi esse sujeito por aqui. Será que é parente da Lúcia? As perguntas começam a surgir por todos os lados. Lúcia sente o coração disparar ao reconhecer a marca próxima à têmpora do desconhecido. Ela tenta manter a postura, mas não consegue esconder completamente a tensão. José também percebe o detalhe e imediatamente se coloca em alerta. Teresa segura o braço de Vera. É ele, o homem da marca. Enquanto isso, Diógenes e Marta levantam-se dos bancos quase ao mesmo tempo. Os dois olham primeiro para Malungo e depois para Virgínia. A expressão de satisfação estampada no rosto da filha faz o banqueiro compreender tudo. Completamente indignado, ele murmura: eu sabia. Ela armou mais uma vez. Marta sente o rosto perder a cor. Meu Deus! Ela prometeu um pedido de desculpas, mas preparou outra humilhação contra a Lúcia. Até quando essa menina vai nos envergonhar? Sem perceber o desespero dos próprios pais, Virgínia continua sorrindo. Na cabeça dela, finalmente chegou o momento de destruir a reputação da maior rival diante de toda Barro Preto. O que a vilã sequer imagina é que dali a poucos segundos, o seu plano tomará um rumo completamente diferente daquele que ela sonhou. O silêncio toma conta da igreja, enquanto Malungo caminha lentamente pelo corredor central. Os moradores de Barro Preto acompanham cada passo do desconhecido, tentando entender por que aquele homem havia aparecido justamente no momento do suposto pedido de desculpas de Virgínia. Lúcia permanece imóvel diante do altar. Apesar de manter a postura, seu coração dispara ao reconhecer a marca próxima à têmpora do rapaz. Ela tenta controlar a respiração para não demonstrar o nervosismo diante de todos. Padre Viriato percebe a tensão e decide agir antes que qualquer coisa aconteça. Ele desce rapidamente os degraus do altar e estende o braço, barrando a passagem de Malungo. Com firmeza, pergunta: espere um instante. Antes de dar mais um passo, quero saber quem é você e o que veio fazer dentro desta igreja. Malungo para por alguns segundos. Seu olhar permanece firme, sem qualquer sinal de medo. Não vim causar confusão, padre. Apenas preciso cumprir uma missão que esperei muito tempo para realizar. Viriato continua desconfiado. Missão ou não, ninguém entra aqui interrompendo uma missa sem antes se explicar. Malungo faz um leve movimento para o lado.
Sem empurrar o religioso, consegue contornar a tentativa de bloqueio. Com todo respeito. Isso é mais importante do que qualquer explicação neste momento. O padre ainda tenta segurá-lo pelo braço. Eu disse para parar, mas Malungo apenas se desvencilha com tranquilidade, sem recorrer à violência. Seu único objetivo é chegar até Lúcia. Ao perceber que o estrangeiro continua caminhando, José se levanta imediatamente. Vera e Teresa também ficam em estado de alerta. José dá um passo à frente, pronto para proteger a irmã caso seja necessário. Lúcia, porém, faz um gesto discreto com a mão, pedindo que ele espere. Ela fixa o olhar em Malungo. Por mais assustada que esteja, sente que precisa descobrir quem aquele homem realmente é. Enquanto isso, Virgínia acompanha toda a cena com um sorriso cada vez maior. Em pensamento, comemora. Agora. Finalmente todo mundo vai descobrir o grande segredo daquela impostora. Malungo para diante de Lúcia. Os dois ficam frente a frente por alguns segundos. A igreja inteira prende a respiração. Lúcia tenta esconder o medo. Em silêncio, pensa: será que ele trabalha para Gendal ou veio me ajudar? Malungo observa atentamente o rosto da jovem. Seus olhos demonstram respeito. Então, para a surpresa absoluta de todos os presentes, ele faz algo completamente inesperado. Sem dizer uma única palavra, dobra um dos joelhos diante de Lúcia. O gesto provoca um enorme murmúrio entre os moradores. Algumas pessoas chegam a levar as mãos à boca. Padre Viriato arregala os olhos. José permanece completamente imóvel. Virgínia perde o sorriso por um instante. Então Malungo abaixa a cabeça e declara em voz alta, para que toda a igreja possa ouvir: Eu saúdo Vossa Alteza, Alika Caiman, legítima princesa de Batanga. O silêncio que toma conta da igreja dura apenas alguns segundos. Logo depois, uma onda de espanto percorre o local. Princesa? O que foi que ele disse? Lúcia é uma princesa? Os cochichos se espalham rapidamente pelos bancos. Os moradores começam a olhar para Lúcia de uma maneira completamente diferente. Quem antes enxergava apenas uma simples costureira, agora tenta compreender a grandiosidade daquela revelação. Vera fecha os olhos, emocionada. Teresa leva as mãos ao peito. José apenas observa Malungo, tentando descobrir se realmente pode confiar nele. Enquanto isso, Virgínia sente o corpo inteiro gelar. Ela dá um passo para trás, completamente desnorteada. Sem conseguir acreditar no que acabou de ouvir, balbucia: Princesa? Não! Isso não pode estar acontecendo! Você está mentindo! Sua voz começa a falhar. Ela olha desesperadamente para Malungo, esperando que ele desminta tudo. Mas o estrangeiro apenas se levanta lentamente. Então encara Virgínia diretamente nos olhos. Com absoluta tranquilidade, responde: Eu avisei que você não fazia ideia das minhas verdadeiras intenções. Foi você quem tirou conclusões precipitadas. Virgínia balança a cabeça negativamente. Não. Você veio aqui para acabar com ela. Foi isso que deixou entendido. Malungo permanece sereno. Você ouviu apenas aquilo que queria ouvir. Em nenhum momento eu disse que era inimigo da princesa. A vilã sente o chão desaparecer sob seus pés. Enquanto ela tenta organizar os pensamentos, Malungo continua: Meu nome é Malungo. Sou um dos homens que permaneceram leais ao rei Caimão e à rainha Niara quando Batanga sofreu o golpe de estado. Toda a igreja permanece em absoluto silêncio. Até Padre Viriato escuta atentamente. Malungo então volta a olhar para Lúcia antes de completar. Depois que Gendal tomou o trono à força, muitos acreditaram que todos os antigos aliados da família real haviam desaparecido. Mas alguns de nós continuamos lutando em silêncio para proteger a verdadeira herdeira. Lúcia sente os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez desde que fugiu de Batanga, encontra alguém que demonstra lealdade ao seu pai. Malungo continua: Gendal acredita que eu vim ao Brasil para capturar a princesa e entregá-la ao novo reino.
Foi exatamente isso que deixei todos pensarem. Ele faz uma pequena pausa. Depois encara novamente Lúcia. Mas ele se enganou. Eu atravessei o oceano por um único motivo: proteger a Lica Caimã e ajudá-la a recuperar aquilo que pertence à sua família por direito. Ao ouvir aquelas palavras, José finalmente baixa a guarda. Vera sorri discretamente, aliviada. Já Virgínia permanece completamente paralisada. Ela percebe, tarde demais, que foi usada pelo próprio homem que acreditava ser o instrumento perfeito para destruir sua maior rival. A igreja permanece em completo silêncio depois da revelação de Malungo. Enquanto os moradores ainda tentam assimilar que Lúcia é, na verdade, a princesa Lica Caimã, Virgínia sente as pernas fraquejarem. O plano que ela imaginou para destruir a rival simplesmente desmorona diante de seus olhos. Sem dar qualquer atenção ao desespero da vilã, Malungo se vira para todos os fiéis e fala em alto e bom som. Agora todos vocês precisam conhecer a verdade completa. Essa mulher nunca quis fazer as pazes com a princesa. Ela me procurou acreditando que eu era um inimigo de Alica. O plano dela era usar a minha chegada para humilhá-la, diante de toda Barro Preto. Um murmúrio de indignação percorre a igreja. Malungo continua, apontando discretamente para Virgínia. Ela me escondeu na sacristia, inventou esse falso pedido de desculpas e preparou toda essa encenação porque desejava destruir a imagem da princesa diante de vocês. Virgínia balança a cabeça desesperadamente. Não, ele está mentindo. Não foi bem assim. Malungo a interrompe com firmeza. Foi exatamente assim. Você mesma disse que sonhava em ver Lúcia derrotada e que queria assistir seus pais e o padre Viriato pedindo desculpas por terem acreditado nela. Os fiéis começam a comentar entre si. Então, era tudo fingimento. Ela nunca se arrependeu de verdade. Usou até a igreja para tentar se vingar. Diógenes fecha os punhos, completamente revoltado. Ele encara a filha com uma mistura de raiva e decepção. Eu sabia que essa história de arrependimento era mais uma armação sua. Até quando você vai envergonhar nossa família? Virgínia tenta se justificar. Papai, deixa eu explicar. Mas ele a interrompe imediatamente. Explicar o quê? Você transformou isso tudo em palco para a sua vingança. Isso ultrapassou todos os limites. Marta já não consegue conter as lágrimas. Ela leva um lenço ao rosto e fala com a voz embargada. Onde foi que eu errei com você, minha filha? Nós te demos tudo: educação, conforto, oportunidades. E mesmo assim você escolheu alimentar esse ódio. Virgínia abaixa a cabeça por um instante, mas logo volta a encarar todos com orgulho ferido. Padre Viriato também perde a paciência. Ele se aproxima da jovem visivelmente decepcionado. Você mentiu para mim olhando nos meus olhos. Eu realmente acreditei que esse castigo estivesse fazendo você refletir sobre suas atitudes. Virgínia responde com irritação. Eu só queria mostrar quem essa forasteira realmente é. O padre rebate imediatamente. Não. Você queria alimentar a sua inveja. Há uma enorme diferença entre justiça e perseguição. Nesse momento, alguns moradores começam a vaiar Virgínia. As vaias aumentam rapidamente. Vergonha! Sai daqui! Respeite a igreja. Virgínia gira o rosto para todos os lados. Cada olhar que encontra demonstra desprezo. Pela primeira vez, ela percebe que perdeu completamente o apoio da cidade. Enquanto a vilã permanece paralisada, Lúcia caminha lentamente até ela. A princesa mantém a postura firme, mas seu olhar demonstra toda a decepção que sente. Ela para bem diante da rival. As duas ficam frente a frente. Depois de alguns segundos de silêncio, Lúcia fala calmamente. Agora que você descobriu quem eu realmente sou, espero que finalmente entenda uma coisa. Virgínia a encara com os olhos cheios de ódio. Lúcia continua. Você sempre fez questão de dizer que era superior por ser filha do homem mais rico de Barro Preto, sempre tentou diminuir as pessoas
por causa da condição financeira delas. A igreja inteira acompanha cada palavra, pois hoje você descobriu que eu pertenço a uma família real. E mesmo assim, nunca precisei usar um título para humilhar ninguém. Virgínia aperta os punhos. Lúcia dá mais um passo à frente, encurralando a rival. Seu tom de voz continua firme. O seu maior problema nunca foi dinheiro, beleza ou posição social. O seu problema sempre foi a inveja. Você não suporta ver ninguém feliz. Age como uma serpente, esperando o momento certo para atacar pelas costas. Um murmúrio percorre novamente a igreja. Lúcia prossegue. Você vive dizendo que é a mulher mais bonita da cidade. Vive ostentando vestidos caros, joias e riqueza. Mas de que adianta ter tudo isso se o seu coração é o mais pobre e o mais feio de Barro Preto? Virgínia sente cada palavra como uma facada. Lúcia não para. Não adianta vestir seda quando a alma está coberta de amargura. Não adianta morar no maior casarão da cidade se dentro de você só existe vazio. Quem vive tentando destruir os outros nunca será verdadeiramente feliz. A expressão da vilã muda completamente. Tomada pela raiva, ela perde o controle. Cala a boca. Num impulso, Virgínia levanta a mão para dar um tapa no rosto de Lúcia. Mas, antes que consiga completar o movimento, Diógenes segura seu braço com força. O banqueiro a puxa para trás diante de toda a igreja. Completamente indignado, grita: Chega! Você ainda pretende levantar a mão contra ela depois de tudo o que fez? Está completamente fora de si. Virgínia tenta se soltar. Me larga. Ela merece. Diógenes aumenta ainda mais o tom. Quem merece vergonha aqui é você. Eu nunca imaginei que um dia sentiria vergonha de chamar alguém de filha. Marta começa a chorar ainda mais. Padre Viriato apenas abaixa a cabeça, profundamente decepcionado. Nesse momento, Tonho se aproxima de Lúcia. Sem dizer uma palavra, abraça a namorada com carinho. Depois, deposita um beijo em sua testa. Acabou. Ninguém mais vai fazer você enfrentar isso sozinha. Lúcia finalmente relaxa. Ela segura a mão de Tonho e sorri emocionada. Malungo observa a cena com satisfação. Então aproxima-se do casal. Com respeito, faz uma leve reverência. Vejo que a princesa encontrou um homem disposto a protegê-la, com a própria vida. Isso me tranquiliza. Tonho responde com firmeza. Enquanto eu respirar, ninguém fará mal a Lúcia. Malungo sorri. Então lutaremos pelo mesmo objetivo, porque eu não atravessei o oceano apenas para encontrar a princesa. Eu trouxe informações importantes. E um plano capaz de enfraquecer o império construído por Gendal. José, Vera e Teresa imediatamente demonstram interesse. Lúcia olha surpresa para o aliado. Você realmente acredita que podemos derrotá-lo? Malungo responde com convicção. Acredito. O reinado dele parece forte, mas está cheio de rachaduras. Se agirmos da maneira certa, ele cairá muito antes do que imagina. Os olhos de Lúcia se enchem de esperança. Ela segura as mãos de Malungo. Obrigada por permanecer leal à minha família. Depois de tanto tempo vivendo escondida, ouvir isso renova minhas forças. Malungo faz uma reverência respeitosa. Servir a verdadeira princesa sempre será uma honra. Tinua respira fundo antes de criar coragem para se aproximar do rei. Com muito cuidado para não parecer desrespeitoso, ele fala quase em tom de conselho. Majestade. Talvez ainda haja tempo para reconsiderar essa decisão. Gendal nem sequer olha para ele. Reconsiderar? Shinua percebe que entrou em terreno perigoso, mas continua. Ela é sua filha. O povo inteiro vai interpretar isso como um sinal de fraqueza ou de crueldade. Um rei prender a própria herdeira certamente provocará comentários dentro e fora de Batanga. Gendal finalmente vira o rosto. Seu olhar é tão frio que Shinua sente um arrepio. O rei dá alguns passos lentos em sua direção, obrigando o conselheiro a recuar. Está tentando me ensinar a governar? Shinua abaixa levemente a cabeça. Não, majestade. Apenas acredito que...
Antes que consiga terminar, Gendal o interrompe de maneira agressiva. Se continuar defendendo aquela traidora, vou começar a acreditar que você também faz parte da resistência. O ambiente fica pesado. Os guardas imediatamente levam as mãos às espadas. Shinua engole em seco. Mesmo acostumado ao temperamento explosivo do rei, ele percebe que desta vez a situação é muito mais grave. Gendal continua encarando o conselheiro. E se eu chegar a essa conclusão? Você não ficará apenas sem cargo. Vai dividir uma cela com Quenya. Shinua força um sorriso discreto, tentando esconder o nervosismo. Eu jamais faria algo contra Vossa Majestade. Só achei que essa decisão poderia. Gendal ergue a mão, impedindo que ele continue. Ela está exatamente onde merece estar. O rei começa a caminhar lentamente pelo salão. Além disso, essa prisão será temporária. Basta Dume devolver aquilo que roubou de mim. Assim que minhas joias voltarem para este castelo, Quenya também será libertada. Shinua baixa os olhos por alguns segundos. Ele sabe que precisa descobrir até onde vai a crueldade de Gendal. Respirando fundo, resolve fazer uma pergunta. Sua voz quase falha. E, se Dume não aparecer? O rei para de caminhar. Um sorriso perturbador surge lentamente em seu rosto. Ele responde sem qualquer emoção. Se Dume não vier até mim por livre e espontânea vontade, um crocodilo fará uma visita muito especial à princesa. As palavras ecoam pelo salão. Até alguns guardas desviam o olhar, desconfortáveis. Shinua arregala os olhos. Por um instante, ele sente vontade de reagir, mas percebe que qualquer movimento poderá levantar suspeitas. Ele apenas permanece imóvel, encarando Gendal. O rei nota aquele silêncio prolongado e sorri de forma debochada. O que foi? Está impressionado? Ou ficou com pena dela? Shinua rapidamente disfarça. Apenas não imaginei que Vossa Majestade fosse levar essa situação tão longe. Gendal cruza os braços. É justamente porque todos me subestimam que continuam tentando me desafiar. Quero que Batanga inteira entenda que ninguém está acima da minha autoridade, nem mesmo minha própria filha. Shinua faz um leve sinal positivo com a cabeça. Por dentro, porém, sente o desespero aumentar. Ele sabe que precisa avisar Dume antes que seja tarde. Percebendo que o conselheiro continua parado, Gendal aponta para a porta. Ainda está fazendo o que aqui? Shinua ergue a cabeça. Se não precisa mais de mim. O rei o interrompe novamente. Saia da minha frente. E escute muito bem o que vou dizer. Não ouse visitar Quenya. Ela ficará sozinha refletindo sobre as escolhas que fez. Como desejar, majestade? Sem perder mais tempo, Shinua deixa o salão em passos rápidos. Assim que ele desaparece pelo corredor, Pascoal se aproxima lentamente de Gendal. O chefe da guarda acompanha Shinua com o olhar até perdê-lo de vista. Depois comenta em tom desconfiado. Não sei se foi impressão minha, mas a reação dele foi estranha demais. Gendal sorri discretamente. Finalmente você percebeu. Pascoal franze a testa. Então o senhor também notou? O rei aproxima o rosto do comandante. Você realmente acha que falei o nome de Dume por acaso? Pascoal demora alguns segundos para entender. Então seus olhos se arregalam. Espere. O senhor acredita que Shinua vai correr para avisar Dume? Gendal confirma com um sorriso cheio de confiança. Se minhas suspeitas estiverem certas, ele fará exatamente isso. Pascoal leva a mão ao cabo da espada. Então vou mandar alguns homens seguirem Shinua imediatamente. Ainda podemos capturar os dois. Gendal levanta a mão, impedindo qualquer movimento. Não. Pascoal fica confuso. Não? O rei balança a cabeça. Se colocarmos guardas atrás dele agora, Shinua perceberá que caiu numa armadilha e mudará seus planos. Pascoal permanece em silêncio. Gendal continua, cada vez mais convencido da própria estratégia. Vamos deixá-lo acreditar que conseguiu nos enganar. Ele correrá até Dume e fará o trabalho por nós.
Um sorriso cruel aparece no rosto do rei. Quando Dumi surgir para salvar Quenya, eu finalmente acabarei com a resistência de uma vez por todas. Pouco depois de deixar o castelo, Shinua segue por um caminho escondido entre a vegetação para despistar qualquer guarda que possa estar observando seus passos. Mesmo aparentando calma por fora, ele olha várias vezes para trás, tomado pela desconfiança de que Jendal talvez tenha mandado alguém segui-lo. Somente quando chega ao acampamento da resistência é que respira um pouco mais aliviado. Assim que entra no esconderijo, Dumi percebe a expressão aflita do conselheiro e se levanta imediatamente. O que aconteceu? Você está pálido. Aconteceu alguma coisa com a Quenya? Shinua demora alguns segundos para responder. Ele abaixa a cabeça como se procurasse as palavras certas. A situação saiu completamente do controle. Jendal descobriu o desaparecimento das joias e decidiu descontar toda a raiva na própria filha. O sorriso de Dumi desaparece no mesmo instante. O que ele fez? Shinua respira fundo. Quenya foi presa. Ela está numa cela do castelo, por ordem do próprio pai. Um silêncio pesado toma conta do esconderijo. Dumi fica completamente imóvel, tentando acreditar no que acabou de ouvir. Logo depois, balança a cabeça negativamente. Não, isso não pode ser verdade. Por pior que Jendal seja, ele jamais faria isso com a própria filha. Shinua o encara com tristeza. Eu também pensei que existisse um limite para ele. Descobri hoje que estava enganado. Tomado pela revolta, Dumi dá um soco sobre a mesa improvisada do acampamento. O impacto faz mapas e objetos caírem no chão. Maldito seja! Como alguém consegue tratar a própria filha como inimiga? Ladisa também demonstra preocupação, mas tenta manter a razão. Ela se aproxima de Dumi e coloca uma das mãos em seu ombro. Calma, ainda existe esperança. Essa decisão pode virar o mundo contra Jendal. Quando essa notícia ultrapassar as fronteiras de Batanga, até mesmo a Inglaterra vai pensar duas vezes antes de continuar apoiando um rei que prende a própria filha. Akin cruza os braços e faz um comentário mais estratégico. Pensando por esse lado, talvez isso enfraqueça Jendal politicamente. Sem aliados internacionais, ele ficará isolado. E um rei isolado perde força muito rápido. Talvez seja exatamente a oportunidade que esperávamos para tirar aquele tirano do poder. Dumi gira o rosto imediatamente para Akin. Seu olhar demonstra indignação. Você está ouvindo o que está dizendo? Akin estranha a reação. Estou apenas analisando a situação. Dumi rebate, completamente revoltado. A Quenya não é uma estratégia de guerra. Ela não é uma peça de tabuleiro que pode ser sacrificada para beneficiar a resistência. Ela é uma vítima, assim como todo o povo de Batanga. As palavras fazem Ladisa e Akin se entreolharem em silêncio. Os dois percebem que Dumi não está pensando como líder da resistência, mas como um homem desesperado pela mulher que ama. Shinua então decide revelar o pior. Ele respira fundo antes de falar. Infelizmente, ainda não contei tudo. Os três voltam a olhar para ele. O conselheiro continua. Jendal está completamente fora de si. Ele disse que, se Dumi não aparecer diante dele por vontade própria, um crocodilo fará uma visita à cela de Quenya. As palavras caem como uma bomba. Ladisa leva a mão à boca. Akin arregala os olhos. Já Dumi sente as pernas fraquejarem por alguns instantes. Não. Sua voz sai quase como um sussurro. Logo depois, ele ergue a cabeça completamente transtornado. Eu não vou permitir isso. Sem pensar duas vezes, Dumi pega a espada e começa a caminhar em direção à saída do esconderijo. Se Jendal quer me encontrar, então é isso que ele vai ter. Eu me entrego agora mesmo. Prefiro morrer do que deixar Quenya sofrer por minha causa. Antes que consiga sair, Ladisa corre e fica na frente da porta. Akin faz o mesmo. Os dois bloqueiam completamente a passagem. Dumi para diante deles. Saiam da minha frente. Ladisa balança a cabeça. Não. Ele tenta passar. Akin segura seu braço. Você perdeu a cabeça.
Dumi se solta com violência. Eu estou tentando salvar a mulher que eu amo. Ladisa responde olhando diretamente em seus olhos. E nós estamos tentando salvar você. Dumi aperta ainda mais o cabo da espada. Se vocês realmente fossem meus amigos, não estariam me impedindo. Akin rebate sem elevar a voz. Justamente porque somos seus amigos, não vamos deixar você cometer o maior erro da sua vida. O clima fica cada vez mais tenso. Por alguns segundos, parece que Dumi realmente tentará empurrar os dois para sair dali. Percebendo que a situação pode fugir do controle, Shinua resolve intervir. Dumi, escute! Ele espera até que o rapaz volte a olhar para ele. Jendal não é ingênuo. Eu conheço aquele homem melhor do que qualquer pessoa. Existe uma grande chance de tudo isso fazer parte de uma armadilha. Dumi franze a testa. Como assim? Shinua continua. Se você aparecer naquele castelo, Jendal saberá imediatamente que fui eu quem trouxe essa informação até você. Dumi permanece em silêncio. O conselheiro, então, completa. Eu serei preso. Ladisa também. Akin também. Você também. E junto conosco morrerá a última esperança que Batanga ainda possui. A resistência acabará antes mesmo de conseguir lutar. As palavras fazem Dumi baixar lentamente a cabeça. Ele percebe que estava prestes a agir exatamente como Jendal esperava. Depois de alguns instantes, pergunta em tom mais calmo. Então, o que você está pensando em fazer? Shinua finalmente deixa escapar um discreto sorriso. Era exatamente essa pergunta que aguardava. Durante anos servi ao antigo rei Caimã. Nesse tempo, aprendi muitos segredos daquele castelo. Segredos que Jendal jamais descobriu. Ladisa demonstra curiosidade. Está falando das passagens secretas? Shinua confirma com a cabeça. Muito mais do que isso. Neste momento, Jendal provavelmente ordenou que cada guarda vigiasse todas as entradas do castelo. Eles serão os olhos e os ouvidos dele. Akin cruza os braços. Então como vamos entrar? Shinua abre um leve sorriso, cheio de confiança, porque existe um ponto cego que nem mesmo Jendal conhece. Enquanto ele estiver olhando para todas as portas, nós entraremos por um caminho que ninguém imagina existir. Dumi sente a esperança voltar aos poucos. Ele guarda novamente a espada na bainha. Então ainda existe uma chance de salvar Quenya. Shinua faz um gesto positivo. Existe, mas desta vez não podemos agir com o coração. Precisaremos de paciência, porque esse ponto cego será o verdadeiro calcanhar de Aquiles de Jendal. Enquanto Shinua e a resistência começam a pensar em uma forma de salvar Quenya, Jendal toma uma decisão inesperada. Em vez de permanecer no salão do trono, ele segue sozinho pelos corredores escuros do castelo até chegar às masmorras. O silêncio daquele lugar é quebrado apenas pelo som de seus passos e pelo barulho das correntes presas às paredes. Ao chegar diante da cela, ele para por alguns instantes e observa Quenya através das grades de ferro. A princesa permanece sentada no chão de pedra, mantendo a cabeça baixa. Ela percebe a presença do pai, mas se recusa a demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Em vez de correr até as grades ou implorar pela liberdade, apenas ergue lentamente o rosto e o encara com firmeza. Um sorriso discreto e irônico surge em seus lábios. O que está fazendo aqui? Achei que reis não perdiam tempo visitando prisioneiros. Ou resolveu conferir se a sua ordem já estava sendo cumprida. Jendal permanece em silêncio por alguns segundos. Pela primeira vez, desde que mandou prender a filha, seu olhar demonstra um pequeno conflito. Ele respira fundo antes de responder. Você não é qualquer prisioneira. É minha filha. Quenya dá uma risada amarga. Ela balança a cabeça, como quem já esperava ouvir exatamente aquelas palavras. Filha? Que curioso. Porque há poucas horas o senhor mandou me acorrentar como se eu fosse uma criminosa qualquer. Ela se aproxima lentamente das grades. Os dois ficam frente a frente. Com os olhos marejados, mas sem abaixar a cabeça, Quenya dispara. Na verdade, eu deixei de ser sua filha há muito tempo.
Foi no dia em que o Senhor decidiu que precisava de uma nova esposa para gerar outro herdeiro. Naquele momento, ficou claro que eu já não era suficiente para o grande rei de Batanga. As palavras atingem Jendal em cheio. Por um breve instante, ele desvia o olhar, incomodado, mas logo volta a vestir sua máscara de frieza. Você está interpretando tudo da maneira errada. Kenya sorri com sarcasmo. Estou? Então me explique, porque até agora tudo o que eu vi foi um pai trocando a própria filha pelo poder. Jendal aperta os punhos. Sua voz começa a ficar mais firme. Será que você nunca percebeu que tudo o que fiz foi para colocar você no caminho certo? Eu tentei impedir que fosse manipulada por pessoas que só querem destruir este reino? Fiz isso para protegê-la? Kenya o interrompe imediatamente. Proteger? O senhor chama isso de proteção? Ela aponta para as correntes presas em seus pulsos. Olha ao seu redor. É isso que um pai faz quando ama uma filha? Jendal permanece calado. A princesa continua, cada vez mais emocionada. Essas pessoas que o senhor chama de rebeldes são pais de família, trabalhadores, crianças que passam fome enquanto o castelo continua cheio de banquetes. O povo de Batanga não quer guerra, quer dignidade. Ela respira fundo. Como rei, o senhor deveria protegê-los, alimentar quem passa fome, construir escolas, cuidar dos doentes, mas prefere gastar seu tempo perseguindo quem pensa diferente. Tudo gira em torno do seu orgulho. Jendal perde completamente a paciência. Ele bate com força nas grades da cela. O estrondo ecoa por todo o corredor. Basta! Sua voz faz até os guardas do corredor se assustarem. Você está falando exatamente como eles. Está deixando de pensar como princesa para repetir o discurso desses rebeldes. Kenya mantém a calma. Talvez porque eles estejam dizendo a verdade. O comentário faz Jendal cerrar ainda mais os punhos. Com o rosto tomado pela raiva, ele responde: Você tem razão em apenas uma coisa. Você realmente não é mais minha filha. Uma lágrima escorre lentamente pelo rosto de Kenya. Mesmo machucada, ela continua encarando o pai. Finalmente apareceu o verdadeiro Jendal, o homem que prefere destruir a própria família para proteger o próprio ego. Se a minha coragem incomoda tanto o senhor, continue, me castigue. Eu não tenho mais medo de você. As palavras provocam um silêncio inesperado. Jendal permanece olhando para a filha durante vários segundos. Seu semblante endurecido começa a vacilar. Naquela jovem diante das grades, ele enxerga por um instante a pequena menina que corria pelos jardins do castelo chamando por ele. A lembrança o faz respirar profundamente. Com a voz mais baixa, quase emocionada, ele murmura: Quando sua mãe morreu no dia em que você nasceu, eu prometi diante do túmulo dela que faria de tudo para cuidar de você até o meu último suspiro. Kenya escuta aquelas palavras sem demonstrar qualquer reação. Jendal fecha os olhos por um breve momento. Depois continua. Durante muito tempo, eu acreditei que ainda existia um pai dentro de mim. Ele abre os olhos novamente. Agora não existe mais qualquer sinal de emoção. Mas, hoje, foi você quem matou esse pai. Você destruiu o pouco de sensibilidade que ainda restava em mim. Kenya sente um arrepio. Ela percebe que o pai está prestes a dizer algo ainda pior. Jendal se aproxima das grades até quase encostar o rosto nelas. Sua voz sai fria. E por causa disso, estou disposto a qualquer coisa. A princesa prende a respiração. O rei continua. Seu castigo não será apenas permanecer presa. Você vai assistir à queda daquele homem que escolheu amar. Dumi virá para salvá-la. E eu farei questão de capturá-lo diante dos seus olhos. Kenya empalidece. O desespero toma conta de seu rosto. Ela segura as grades com força. O quê? Não. O que o senhor pretende fazer com Dumi? Jendal apenas observa o sofrimento da filha. Por alguns instantes, parece até satisfeito ao perceber o efeito de suas palavras. Sem responder diretamente, ele dá alguns passos para trás. Ele fez a própria escolha no momento em que resolveu desafiar o rei. Kenya começa a perder o controle.
Sua voz treme. Papá, por favor, não faça isso. Castigue a mim se quiser, mas deixe Dumi fora dessa história. Ele não merece pagar pelos meus erros. Jendal continua caminhando em direção à saída da masmorra. Nem sequer olha para trás. Agora você finalmente entendeu o que significa perder alguém importante. A princesa aumenta o tom de voz. Papá, escute o que eu estou dizendo, por favor. Mas a única resposta é o barulho pesado do portão de ferro se fechando. O som ecoa pelo corredor como uma sentença definitiva. Assim que percebe que ficou completamente sozinha, Kenya sente as forças desaparecerem. Ela cai lentamente de joelhos sobre o chão frio da cela. As lágrimas começam a escorrer sem que consiga controlar. Com a voz embargada, leva as mãos ao rosto e desabafa. Não! O que foi que eu fiz? Que tipo de princesa eu sou? Não consigo proteger meu povo. E agora também não sou capaz de proteger o homem que eu amo. Ela abaixa a cabeça, completamente destruída. Do lado de fora da cela, os guardas trocam olhares discretos, sensibilizados com a cena, mas ninguém ousa contrariar as ordens do rei. Enquanto isso, caminhando pelos corredores do castelo, Jendal mantém a expressão fria. No entanto, assim que fica longe dos soldados, fecha os olhos por um breve instante. Sua mão treme discretamente, revelando que, apesar de toda a crueldade, as palavras de Kenya ainda ecoam em sua consciência. Mesmo assim, ele endurece novamente o semblante e segue em frente, decidido a transformar Dumi na próxima vítima de sua vingança. Depois de deixar a masmorra, Jendal caminha pelos corredores do castelo tentando organizar os próprios pensamentos. As palavras de Kenya ainda ecoam em sua cabeça, mas ele faz questão de sufocar qualquer resquício de culpa. Naquele momento, existe apenas uma obsessão em sua mente: descobrir onde Dumi está escondido e eliminar qualquer traidor que exista dentro do castelo. É então que, ao dobrar um dos corredores, ele avista Shinua caminhando em sua direção. O conselheiro tenta manter a postura serena, mas por dentro sente o coração acelerar. Ele sabe que qualquer deslize poderá colocar todo o plano da resistência a perder. Jendal para diante dele e o encara sem dizer uma única palavra. O silêncio dura vários segundos, aumentando ainda mais a tensão. Somente depois, o rei rompe o silêncio. Onde você estava? Shinua percebe que aquela não era uma simples pergunta. Era um teste. Mesmo nervoso, ele mantém a voz firme. Nos meus aposentos, majestade. Jendal arqueia lentamente uma sobrancelha. Um sorriso discreto, carregado de desconfiança, surge em seu rosto. Curioso, porque eu estive no seu quarto há poucos minutos e não encontrei ninguém. Shinua sente um frio percorrer a espinha. Mesmo assim, não desvia o olhar. Talvez tenhamos nos desencontrado pelos corredores. Jendal dá mais um passo à frente. Os dois ficam praticamente frente a frente. Ou talvez você esteja mentindo para mim. O conselheiro permanece em silêncio. O rei continua observando cada detalhe de sua expressão, como se tentasse encontrar qualquer sinal de nervosismo. Você saiu do castelo? Shinua respira discretamente antes de responder. Não estou mentindo, majestade. Pode perguntar aos guardas que vigiam todas as entradas. Nenhum deles me viu sair daqui. Ao ouvir aquela resposta tão segura, Jendal franze ainda mais o senho. Por alguns segundos, ele simplesmente encara Shinua sem piscar. O conselheiro faz um enorme esforço para não demonstrar o medo que sente. Por dentro, porém, ele teme que o rei consiga perceber qualquer alteração em seu comportamento. Finalmente, Jendal quebra o silêncio. Eu farei questão de perguntar a cada um deles. Sua voz fica ainda mais ameaçadora. E, se descobrir que você mentiu, sua cela já está preparada com seu nome. Shinua apenas faz uma pequena reverência. Não tenho motivos para mentir ao senhor. Jendal continua olhando para ele por mais alguns segundos, como se ainda tentasse decidir se acreditava ou não naquela resposta. Depois, se afasta lentamente. Somente quando o rei desaparece no corredor
é que Shinua consegue respirar. Suas mãos tremem discretamente. Instintivamente, ele segura com mais força o pequeno objeto escondido entre as vestes, certificando-se de que ninguém percebeu o que carregava. Em pensamento, murmura, por muito pouco. Enquanto isso, Gendal continua andando pelo castelo até encontrar Pascoal, organizando alguns soldados. Sem perder tempo, vai direto ao assunto. Algum sinal de Dume? Pascoal faz um gesto negativo. Ainda não, Majestade. Nossos homens vasculharam os arredores do castelo e nenhuma pista apareceu. O rei demonstra irritação. E Shinua? Alguém o viu deixando o castelo? Também não. Nenhum guarda relatou qualquer movimentação suspeita. Gendal cruza os braços. Pela primeira vez, sua confiança parece vacilar. Será que minhas suspeitas estavam erradas? Será que Shinua realmente continua sendo fiel a mim? Pascoal balança lentamente a cabeça. Sua experiência como comandante o impede de acreditar facilmente nas pessoas. Se eu fosse o senhor, não confiaria em ninguém. O rei olha para ele. Pascoal continua. Se a própria princesa escolheu ficar contra o senhor. Imagine alguém que serviu durante tantos anos ao rei Caimã. A lealdade de Shinua sempre foi ao antigo reino. Talvez ele apenas tenha aprendido a esconder melhor seus verdadeiros sentimentos. Gendal permanece pensativo. Antes que consiga responder, um guarda aparece correndo pelo corredor. Ele faz uma reverência apressada. Com licença, Majestade. Encontramos isto na floresta. O soldado estende um pequeno pedaço de tecido branco rasgado. Gendal pega o pano e imediatamente muda de expressão. Seus olhos se estreitam. Pascoal também reconhece o tecido. Vestes brancas. Ele olha diretamente para o rei. Só existe uma pessoa neste castelo que usa roupas desse tipo. Gendal aperta o tecido entre os dedos. Agora não restam dúvidas. Shinua, por alguns segundos, o rei permanece tentando entender o que aconteceu. Depois fala quase consigo mesmo. Mas como ele conseguiu sair do castelo sem que nenhum guarda percebesse? Pascoal parece refletir sobre algo. Então ergue lentamente a cabeça. Um instante. O senhor disse que Shinua garantiu não ter saído de seus aposentos, não foi? Gendal faz um gesto afirmativo. Nesse momento, os dois chegam exatamente à mesma conclusão. Os olhos de Pascoal se arregalam. Então ele não saiu pela porta. Gendal completa imediatamente. Existe uma passagem secreta. Sem perder mais um segundo, o rei dispara pelos corredores. Pascoal e vários soldados correm atrás dele. Pouco depois, eles invadem os aposentos de Shinua sem qualquer aviso. O conselheiro leva um susto ao ver tantos homens entrando de uma só vez. Pascoal o segura pelo braço e o empurra contra a parede. Onde fica a passagem secreta? Shinua arregala os olhos, fingindo não entender absolutamente nada. Passagem secreta? Do que está falando? Eu nunca ouvi falar disso. Pascoal sorri com sarcasmo. Vai mesmo continuar fingindo? Shinua mantém a encenação. Se existe alguma passagem, eu desconheço completamente. Gendal entra logo em seguida. Seu olhar demonstra que a paciência chegou ao limite. Sem sequer responder ao conselheiro, ele se vira para os soldados. Quero este quarto completamente revirado. Procurem em cada parede, cada móvel, cada pedra deste chão. Se houver uma passagem escondida, ela será encontrada hoje. Os guardas começam imediatamente a destruir tudo. Um armário é derrubado. Mesas são quebradas. Os papéis espalhados pelo quarto voam para todos os lados. Alguns soldados rasgam os tapetes, outros arrancam os papéis das paredes. Logo depois, começam até mesmo a retirar pedras do piso, acreditando que a entrada da passagem pudesse estar escondida ali. Shinua observa toda aquela destruição tentando manter a calma. Por dentro, porém, sente um enorme aperto. Cada golpe de marreta faz seu coração disparar. Mesmo assim, ele continua representando indignação. Majestade, isso é um absurdo.
Estão destruindo meus aposentos sem qualquer prova. Gendal responde friamente. A maior prova é a minha desconfiança. Longos minutos se passam. Apesar de destruírem praticamente todo o quarto, os soldados não encontram absolutamente nada. Pascoal começa a demonstrar frustração. Não é possível. Gendal respira fundo. Ele encara Shinua mais uma vez. Os dois sustentam o olhar um do outro. Por fim, o rei fala em tom ameaçador. Isto ainda não acabou. Eu sei que você saiu do castelo. Talvez eu ainda não saiba como, mas vou descobrir. Ele faz um breve silêncio antes de completar. E, até esse dia chegar, você ficará trancado neste quarto. Quero guardas vigiando esta porta dia e noite. Se ele der um único passo para fora daqui, quero ser avisado imediatamente. Shinua abaixa a cabeça, em sinal de obediência, escondendo o discreto alívio por perceber que, apesar de toda a destruição, Gendal não conseguiu encontrar o segredo mais importante do castelo. Enquanto o rei deixa o aposento tomado pela fúria, o conselheiro compreende que, a partir daquele instante, qualquer erro poderá custar não apenas sua vida, mas também o futuro de toda a resistência. Assim que Gendal, Pascoal e os guardas deixam os aposentos, Shinua permanece imóvel por alguns instantes. Ele escuta o som da chave girando na fechadura e espera até que os passos dos soldados desapareçam completamente pelo corredor. Somente então fecha os olhos, leva a mão ao peito e solta um longo suspiro de alívio. Foi por muito pouco, murmura para si mesmo, ainda sentindo o coração acelerar. Ele observa o quarto completamente destruído. Os móveis estão quebrados, livros espalhados pelo chão, pedras arrancadas das paredes e do piso. Por um instante, um sorriso discreto surge em seu rosto. Vocês reviraram tudo, menos o lugar certo. De repente, um som interrompe seus pensamentos. Toc, toc, toc. 3 batidas curtas ecoam atrás de uma das paredes. Shinua imediatamente muda de expressão. Seu olhar percorre a porta, certificando-se de que ninguém voltou para espioná-lo. Depois caminha calmamente até uma parede de pedras aparentemente comum. Com cuidado, tira uma pequena chave escondida entre suas vestes. Ele procura uma estreita abertura escondida entre as ranhuras das pedras e encaixa a chave. Um clique quase imperceptível ecoa pelo quarto. Logo em seguida, parte da parede desliza lentamente, revelando uma estreita passagem secreta. Poucos segundos depois, 3 figuras aparecem agachadas. Dumi entra primeiro. Logo atrás vem Ladisa e Akin. Assim que atravessam a passagem, os 3 ficam espantados ao ver o estado do aposento. Dumi olha ao redor sem acreditar. O que aconteceu aqui? Parece que um furacão passou por este quarto. Shinua dá um leve sorriso, tentando diminuir a tensão. Quase isso. Gendal descobriu que eu saí do castelo. Não sabe como consegui escapar da vigilância, mas desconfiou imediatamente que existia uma passagem secreta escondida aqui. Akin observa o piso arrancado. Então eles procuraram a entrada. Procuraram como loucos, responde Shinua. Quebraram móveis, arrancaram pedras, rasgaram tudo o que encontraram pela frente. Mas, mesmo que eu colocasse uma placa indicando esta passagem, eles jamais conseguiriam encontrá-la. Caimã pensou em cada detalhe. Dumi balança a cabeça, impressionado. Ainda bem. Se eles descobrissem esse túnel, toda a resistência estaria perdida. Ladisa, porém, demonstra muito mais preocupação do que alívio. Ela cruza os braços e encara Shinua. Isso significa que o cerco está se fechando. Depois dessa desconfiança, Gendal vai dobrar a vigilância. Não vamos conseguir chegar até as celas tão facilmente. Aposto que ele já está preparando uma armadilha para esperar justamente a nossa chegada. Akin concorda. Pela primeira vez, estamos correndo atrás do prejuízo. Se dermos um único passo errado, cairemos exatamente onde Gendal quer. Mas,
Enquanto os dois demonstram preocupação, Shinua permanece surpreendentemente tranquilo. Akin percebe isso imediatamente. Ele sorri de lado. Espera. Você está calmo demais para alguém que quase foi descoberto. Shinua apenas cruza os braços. Akin ergue uma sobrancelha. Você tem um plano, não tem? Um discreto sorriso aparece no rosto do conselheiro. Tenho. E foi justamente por causa desse plano que consegui manter a calma enquanto destruíam meu quarto. Ladisa e Dumi se aproximam imediatamente. Então fala logo, pede Dumi, já sem esconder a ansiedade. Shinua passa a mão pela parede da passagem secreta antes de começar a explicar. Caimã nunca confiou completamente na segurança do castelo. Ele dizia que um rei precisava estar preparado até para ser feito prisioneiro dentro da própria casa. Foi por isso que ordenou a construção dessas passagens secretas. Ladisa observa o túnel escondido. Então elas serviam como rota de fuga. Shinua sorri. Muito mais do que isso. Elas ligam praticamente todo o castelo. Dumi parece se lembrar de algo. Ele coça o queixo e comenta. Sim. Mas, se não estou enganado, a passagem que leva até as celas fica do lado de fora das muralhas. Se for por ali, estaremos perdidos. Os guardas certamente estão vigiando aquele caminho. Shinua faz um gesto negativo. É aí que está o detalhe que quase ninguém conhece. Ele tira de dentro das vestes um pesado molho de chaves. As pequenas chaves metálicas chamam imediatamente a atenção dos três. O que você não sabe é que todas as passagens possuem túneis internos que se conectam umas às outras. Quem conhece o trajeto consegue atravessar o castelo inteiro sem colocar os pés nos corredores principais. Ele ergue o molho de chaves. E eu tenho acesso a todos eles. Ladisa arregala os olhos. Então podemos chegar às celas sem passar por um único guarda? Exatamente. Enquanto Jendal estiver concentrando seus homens nas portas e corredores, nós estaremos caminhando por baixo deles. Akin sorri pela primeira vez desde que entrou no quarto. Agora estamos falando a mesma língua. Dumi sente a esperança renascer. Então ainda dá tempo de salvar Quenya. Shinua faz um alerta. Dá. Mas precisamos agir com inteligência. Jendal está desconfiado de tudo. Se ouvirmos um único barulho fora de hora, todo o plano acaba antes mesmo de começar. Os quatro se ajoelham no chão e começam a traçar uma estratégia. Shinua explica quais túneis permanecem seguros, quais entradas foram bloqueadas e onde os guardas costumam fazer as rondas. Ladisa sugere rotas alternativas caso encontrem soldados pelo caminho. Akin calcula o tempo necessário para atravessar cada trecho sem levantar suspeitas. Já Dumi permanece em silêncio, preocupado apenas com Quenya. Depois de alguns minutos, Shinua fecha novamente a passagem secreta. Está decidido. Vamos agora. Cada segundo perdido aproxima Quenya do pior. Sem fazer qualquer ruído, os quatro entram novamente no túnel e desaparecem na escuridão, seguindo em direção ao corredor que leva às celas. Enquanto isso, completamente alheio ao plano da resistência, Jendal transforma o castelo numa verdadeira fortaleza. Guardas passam a ocupar todas as entradas, corredores, torres e salões. Nenhum empregado consegue circular sem ser interrogado. O rei observa toda aquela movimentação e chama Pascoal. Quero cada homem atento. Hoje ninguém entra e ninguém sai deste castelo sem que eu fique sabendo. Sim, majestade, responde Pascoal. Jendal então aponta para o corredor das masmorras. E você vai imediatamente para as celas. Quero meus olhos sobre Quenya durante cada minuto. Não permita que ninguém se aproxime dela. Pascoal hesita antes de responder. O senhor quer que eu vá sozinho? Jendal balança a cabeça. Não, 2 guardas irão acompanhá-lo, mas antes vão buscar o crocodilo. Aquelas palavras fazem Pascoal prender a respiração. Mesmo acostumado às ordens cruéis do rei, ele demonstra certo desconforto. Majestade, o senhor pretende realmente levar isso até o fim?
A princesa continua sendo sua filha. Talvez ainda exista outra maneira de trazer Dumi até aqui. Gendal encara o chefe da guarda com um olhar frio e impiedoso. Escute bem, Pascoal. Kenya deixou de ser minha filha no momento em que escolheu ficar ao lado dos meus inimigos. Também deixou de ser princesa. Ele dá alguns passos pelo salão antes de concluir, tomado pela arrogância. Se o povo acredita que pode se levantar contra o seu rei, então chegou a hora de aprender que dentro de mim não existe mais espaço para piedade nem para misericórdia. Quem desafiar Gendal sofrerá as consequências, seja inimigo ou alguém do meu próprio sangue. Guiados por Shinua, Dumi, Ladisa e Akin, avançam silenciosamente pelos antigos túneis construídos na época do rei Caimã. A cada passo, o conselheiro pede silêncio absoluto, pois sabe que qualquer barulho pode colocar toda a missão em risco. Enquanto caminham pelos corredores subterrâneos, o grupo finalmente chega ao acesso escondido que leva até as celas do castelo. Shinua faz um gesto para que todos parem. Ele aproxima o ouvido da parede de pedra e permanece alguns segundos escutando a movimentação do outro lado. Ao perceber que o corredor está vazio, ele sorri discretamente. Ainda chegamos antes deles, mas isso não vai durar muito tempo. A partir de agora, qualquer erro pode nos custar a vida. Dumi respira fundo e aperta os punhos. Não importa o que aconteça. Eu não vou sair daqui sem a Kenya. Ladisa encara o amigo. Só não transforme coragem em imprudência. É exatamente isso que Gendal espera de você. Dumi apenas faz um gesto afirmativo, tentando controlar a ansiedade. Enquanto isso, completamente sem desconfiar da emboscada que está prestes a acontecer, Pascoal atravessa o corredor das masmorras, acompanhado apenas pelo barulho das chaves presas em sua cintura. Ele para diante da cela e encara Kenya com um sorriso carregado de deboche. Então, princesa, ou melhor, ex-princesa, já resolveu onde seu herói está escondido? Kenya permanece sentada no canto da cela. Ela ergue lentamente o rosto e responde com um olhar de desprezo. Como eu poderia saber? Desde que fui jogada aqui, a única paisagem que vejo são essas grades e a sua cara. Pascoal sorri com ironia. Continua respondona. Isso é bom. Significa que ainda tem forças para enfrentar o que vem pela frente. Ele se aproxima das grades e baixa o tom de voz. Mas eu vou lhe dar um conselho. Dumi é a única esperança de que você consiga ver o sol nascer novamente. Se ele aparecer, talvez Gendal mude de ideia. Kenya caminha lentamente até as grades. Em vez de demonstrar medo, encara Pascoal nos olhos. Você realmente acredita nisso? O chefe da guarda cruza os braços. Eu apenas estou dizendo como as coisas funcionam. Kenya sorri de maneira provocativa. Se Dumi cair nas mãos de Gendal, nenhum nascer do sol terá qualquer valor para mim. É justamente por isso que nós dois vamos sair daqui, antes mesmo de o galo cantar. Pascoal solta uma risada debochada. Nós dois? Ele balança a cabeça, claramente convencido de que Kenya está blefando. Você está presa atrás dessas grades. Dumi nem coragem para aparecer teve. Acho que a solidão já começou a afetar sua cabeça. Kenya apenas mantém um sorriso misterioso. Tem certeza de que ele não apareceu? A pergunta faz Pascoal franzir a testa. Por um breve instante, ele sente um estranho arrepio. Antes que consiga responder, algo o atinge com força pelas costas. O quê? Sem sequer entender o que aconteceu, ele perde o equilíbrio e cai de barriga no chão. Instintivamente tenta se levantar, mas duas mãos o agarram rapidamente pelos braços e os puxam para trás. Pascoal se debate. Me soltem! Quem está aí? Uma voz conhecida responde logo atrás dele. Procurando alguém? Pascoal arregala os olhos quando é virado de frente. Dumi aparece sorrindo. Surpresa! Achou mesmo que era mais esperto do que a resistência? O chefe da guarda fica completamente desesperado. Como vocês conseguiram entrar? Isso é impossível! Dumi sorri com sarcasmo. Você passa tempo demais vigiando portas.
e pouco tempo conhecendo o próprio castelo. Enquanto Dumi mantém Pascoal imobilizado, Kenya observa a cena completamente emocionada. Pela primeira vez desde que foi presa, um brilho de esperança volta ao seu olhar. Eu sabia que você viria. Dumi sorri para ela. Eu prometi que nunca abandonaria você. E eu nunca quebro uma promessa. Antes que consigam abrir a cela, Pascoal olha para o fim do corredor e seu rosto muda completamente de expressão. 2 guardas aparecem carregando uma pesada corrente. Atrás deles vem justamente o enorme crocodilo que Jendal havia mandado buscar. O chefe da guarda arregala os olhos e começa a gritar: "Cuidado, os guardas!" Mas o aviso chega tarde demais. Antes mesmo que os soldados entendam o que está acontecendo, 2 sombras surgem atrás deles. Ladisa acerta um dos guardas com um forte golpe, fazendo-o cair desacordado. Ao mesmo tempo, Akin toma a arma do outro soldado e o derruba contra a parede. O crocodilo se agita por alguns instantes, mas acaba ficando preso pelas correntes que os próprios guardas carregavam. Tudo acontece em questão de segundos. Pascoal observa a cena completamente incrédulo. Não, isso não pode estar acontecendo. Dumi sorri novamente. Parece que hoje o plano de Jendal virou contra ele. Desesperado, Pascoal começa a gritar com toda a força: "Socorro! Invasores! Guardas! Alguém venha depressa!" Sua voz ecoa pelos corredores, mas antes que consiga continuar, ele percebe alguém se aproximando lentamente. Ao levantar o rosto, vê apenas uma longa veste branca. Seu semblante muda imediatamente. Não. Quando o homem para diante dele, Pascoal confirma o que já imaginava. Era Shinua. O chefe da guarda balança a cabeça, completamente decepcionado. "Eu sabia. No fundo eu sempre soube. Você faz parte da resistência." Shinua o encara sem qualquer sinal de arrependimento. "Não, eu faço parte de Batanga. Apenas escolhi não fechar mais os olhos para a injustiça." Pascoal respira fundo. "Quando Jendal descobrir isso, ele nunca vai perdoar você." Shinua responde com uma tranquilidade que irrita ainda mais o chefe da guarda. "Quando Jendal descobrir a verdade, nós já estaremos longe daqui." Logo em seguida, ele tira o molho de chaves das vestes, aproxima-se da cela e começa a procurar a chave correta. Enquanto a fechadura gira lentamente, Dumi e Kenya trocam um olhar emocionado, conscientes de que, depois de tanto sofrimento, a liberdade finalmente está ao alcance deles. Algum tempo depois, o castelo inteiro continua em estado de alerta. Guardas cruzam os corredores de um lado para o outro, sem encontrar qualquer sinal dos invasores. Quanto mais o tempo passa, mais a irritação de Jendal aumenta. O rei caminha de um lado para o outro pelo salão principal, sem conseguir esconder a fúria estampada no rosto. Ele dá um forte soco sobre uma mesa e encara seus soldados. "Eu não consigo acreditar na incompetência de vocês. Revistaram o castelo inteiro, destruíram quartos, interrogaram empregados e ainda assim não encontraram absolutamente nada." Os guardas abaixam a cabeça, sem coragem para responder. Jendal continua andando pelo salão, respirando pesadamente. "E onde estão Dumi e Pascoal? Não me digam que até agora ninguém sabe o paradeiro deles." Um dos soldados, completamente intimidado, dá um passo à frente. "Majestade, nós ainda estamos procurando. Talvez o chefe da guarda esteja interrogando a princesa." Jendal estreita os olhos, claramente desconfiado. "Talvez? Eu não pago homens para trabalharem com suposições. Quero respostas." Sem esperar mais explicações, ele deixa o salão tomado pela impaciência. Enquanto caminha pelos corredores, uma ideia começa a martelar sua cabeça. Shinua. O rei diminui o passo. Seu semblante muda completamente. "Faz tempo que aquele traidor sumiu da minha frente." Movido por um mau pressentimento, Jendal segue rapidamente até os aposentos do conselheiro. Assim que chega, destranca a porta e entra sem cerimônia.
O quarto continua completamente destruído, exatamente como havia sido deixado durante a revista. Mas existe um detalhe que chama sua atenção imediatamente. Shinua desapareceu. Jendal olha para um lado, depois para o outro. Revira o quarto mais uma vez com o olhar, mas não encontra absolutamente ninguém. Tomado pela incredulidade, ele murmura: mas por onde aquele infeliz saiu? Ele caminha até a janela. Olha para o corredor. Depois volta para o centro do quarto. Como nenhum guarda viu esse homem deixar os aposentos? Isso não faz sentido. Seu raciocínio começa a se encaixar. As suspeitas que antes eram apenas desconfianças, agora parecem ganhar força. Jendal fecha os punhos. Não. Seu rosto perde a cor. As celas. Sem perder mais um segundo, ele sai correndo pelos corredores do castelo. Os guardas, sem entender o motivo daquela pressa, apenas tentam acompanhá-lo. Jendal praticamente invade o corredor das masmorras. Seu coração acelera. Antes mesmo de chegar à cela de Kenya, ele percebe um silêncio estranho tomando conta do lugar. Nenhum guarda faz a ronda. Nenhuma voz é ouvida. Ao dobrar o corredor, o rei para bruscamente. A cena diante dele faz seus olhos se arregalarem. A cela está completamente vazia. No chão, apenas as vestes de Pascoal e dos guardas permanecem espalhadas. Ao lado delas, o crocodilo continua preso pelas correntes, agitado, como se também tivesse participado daquela confusão. Jendal sente o sangue ferver. Ele encara a cela aberta e balança a cabeça, completamente incrédulo. Não, ele dá mais alguns passos, olhando para todos os lados. Não, isso não pode ter acontecido. Num acesso de fúria, chuta um banco de madeira contra a parede. Depois pega as correntes do crocodilo e as arremessa longe. Sua respiração fica cada vez mais pesada. Shinua, você me traiu. O rei aperta os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. E você vai se arrepender pelo resto da vida. Enquanto isso, bem distante do castelo, o clima é completamente diferente. No esconderijo da resistência, Kenya finalmente volta a respirar em liberdade. Assim que chega ao acampamento, ela é recebida por Dume, Ladisa, Akin e Shinua. Todos comemoram discretamente o sucesso da missão. Dume não consegue esconder o sorriso ao ver Kenya fora das grades. Ladisa abraça a princesa. Akin comemora dizendo que, pela primeira vez em muito tempo, Jendal havia sido derrotado dentro do próprio castelo. Shinua observa aquela cena em silêncio. Depois sorri satisfeito. Hoje você mostrou uma coragem que poucas pessoas teriam. Enfrentou o próprio pai, suportou a prisão e ainda encontrou forças para continuar lutando. Kenya abaixa a cabeça por alguns segundos. Em seguida, encara Shinua. Não, a maior coragem foi a sua. Todos voltam a atenção para ela. Com os olhos marejados, Kenya continua. Você arriscou a própria vida para me salvar. Enfrentou meu pai olhando nos olhos dele, mesmo sabendo que poderia morrer se fosse descoberto. Eu ainda não tenho essa calma. Shinua sorri com humildade. Não pense que eu não senti medo. Senti muito. A diferença é que algumas batalhas exigem mais coragem do que tranquilidade. Ele então muda o tom da conversa. Mas não podemos nos iludir. A partir de agora, a calma não será mais nossa aliada. Jendal perdeu o braço direito, porém continua cercado por soldados fiéis. Depois da fuga de hoje, ele ficará ainda mais perigoso. Akin concorda. Ele vai transformar Batanga inteira numa armadilha. Ladisa completa. Por isso, cada passo precisa ser calculado. A próxima batalha será muito mais difícil. Kenya respira fundo. O medo que carregava dá lugar à determinação. Ela olha para todos os companheiros e fala com firmeza. Se depender de nós, os homens de Jendal vão cair um por um. Meu pai sempre acreditou que governava sozinho porque espalhava medo por onde passava. Agora, ele vai descobrir que o medo mudou de lado. Ela ergue a cabeça com orgulho. E ele será a última peça desse dominó. A resistência continua viva. E pela primeira vez,
Eu posso dizer com orgulho que faço parte dela. Dumi sorri emocionado e segura a mão de Kenya. Os demais companheiros também demonstram confiança, certos de que a fuga daquela noite representa muito mais do que um simples resgate. Pela primeira vez, Jandal percebe que seu poder já não é absoluto, enquanto a resistência entende que a união pode derrotar até o mais cruel dos reis.